Fala rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Jeremias e vocês estão no canal Dimensão Yu-Gi-Oh! Então, como prometido, o vídeo de hoje é montando a decklist, no caso montando não, mostrando minha decklist do dragão branco de olhos azuis com 3 estruturais. Então, sem mais enrolações, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo dos colegas, no grupo do trabalho. Tamo junto, é nóis e bora partir pro vídeo. Começando pela parte dos monstros, nós temos para começar 3 cópias do dragão branco de olhos azuis. O deck roda em volta dele, então ter 3 cópias dele no deck é muito necessário. Sem contar que a fusão final usa 3 cópias dele para ser invocada, então 3 cópias dele é muito bom. Continuando, 3 cópias da Donzela de branco, uma carta muito boa também, muito insana e muito forte. Sem contar que ela se descarta para poder adicionar para tomar mais a armadilha desse deck, Luz Verdadeira, que é a melhor armadilha que temos nesse deck. No caso é essa, muito boa para começar seu combo. Começar uma mão com ela é muito bom, você vai querer muito começar a mão com ela. 3 cópias do Sábio com Azul nos Olhos, tem uma carta muito boa também. Se você abrir uma mão tanto com ele ou com a Donzela é muito bom, e um pode acessar o outro também. Agora, se por acaso você começar a mão com os dois, é melhor ainda. O Sábio você pode ativar o efeito dele, dando a invocação normal dele, para adicionar tanto a Donzela, ou até adicionar a nossa Hand Trap do deck, que é o Ocultador de Efeitos, carta muito boa também. Partindo agora pro New Cavalo Marinho de Kaiser, uma carta muito boa. Alguns não gostam de usar aí no deck, mas eu acho uma carta muito boa e uso 3 cópias dele no deck, vendo muito bem a calhar. E sem contar que ele é um regulador, também ajuda muito nesse deck. E esse deck tem uma chuva de reguladores, que é muito bom. 3 cópias do Ditador dos Dragões, carta muito boa, muito forte também. Eu acho ela muito necessária. Alguns não gostam muito de usar, eu já por minha parte gosto. Outros usam 2 ou uma só dela, mas acho 3 cópias dela muito boa. Continuando, uma cópia do Dragão Jato de Olhos Azuis. Não vejo como seria bom 2 ou 3 cópias dele no deck, mas uma cópia dele é muito bom. Sem contar que se basicamente se o oponente fizer uma invocação, no caso, se o oponente ativar um efeito que destruiria algum card que você controla, ou algum card que você controla for destruído em batalha, no caso um monstro, ou se ele destruir um monstro por efeito, uma magia, armadilha e mais, você pode invocar ele pro campo, que é uma carta muito boa. E se ele batalhar com um monstro do oponente que for mais forte que ele, algo do tipo, ou tiver algum efeito que vai destruir ele, você pode devolver esse monstro do oponente pra mão. Ou se for algum monstro do oponente que tá te dando muito trabalho e você quer muito tirar ele do jogo, você devolve ele pra mão. No caso, se ele for de extra deck, ele vai voltar pro deck, que é uma carta muito boa. Então uma cópia dele. E para continuar, uma cópia do Mestre com Azul nos Olhos. Ele tá mais aqui porque ele é regulador e porque em algumas ocasiões o efeito dele pode vir bem a calhar. Agora partindo para as magias. Partindo agora para as magias, 3 cópias da minha carta favorita desse deck, Fusão Definitiva. E por que eu gosto tanto dessa carta? Porque simplesmente você faz fusão usando a sua mão, o seu campo e o cemitério, devolvendo eles pro deck, o que é muito bom, que você vai estar devolvendo material. Em vez de você simplesmente banir, você vai estar devolvendo pro deck, que é muito bom. E ainda tem um efeito contraparte dele. Na invocação, a mesma quantidade de material de dragões brancos que você usou do campo, ou até o dragão definitivo, caso ele seja usado na fusão, que você usou do campo, você pode destruir de cartas que seu oponente controla. Então basicamente ele é uma fusão com simplesmente um Raigeki embutido. Então é uma carta muito boa, que você vai fazer uma fusão e ao mesmo tempo vai destruir uma carta que o oponente controla para cada dragão branco que estava no seu campo, que é muito bom, muito bom. Continuando, 3 cópias de Desejos para Azul nos Olhos. Só mostrar essa arte maravilhosa que eu tenho dele aqui. Claro, é em inglês, mas não deixa de ser maravilhosa. Basicamente, você vai adicionar um regulador de luz nível 1 da sua mão e uma magia que mencione Dragão Branco de Olhos Azuis, que é muito bom e vai começar um combo insano. Sem contar que ainda tem um segundo efeito, que você pode banir essa carta do seu cemitério e depois escolher um dragão branco que você controla e equipar um monstro azuis do seu deck a ele como matéria. E isso vai conceder o ataque para ele de 400 pontos. Porém, não é só isso. O monstro que seria equipado seria ele. E logo mais pra frente eu vou estar explicando o motivo de ser tão bom ele ser equipado e o porquê esse monstro é tão roubado e porque eu amo tanto esse monstro.
Continuando, 3 cópias do Rugido dos Dragões de Olhos Azulados. Basicamente, ativando ele, você vai invocar um dragão branco para o campo mais defesa, que é muito bom. Começando um combo maravilhoso ainda, podendo trazer até a donzela para o campo, que quando o dragão é invocado, se a donzela estiver no cemitério, ela se invoca para o campo. 2 cópias da Melodia Despertar do Dragão. Poderia até usar 3, mas eu acho que ficaria um pouco pesado nesse deck, porque nem sempre você quer estar com ela na sua mão. Então 2 cópias dela está muito bom, sem contar que você descarta uma carta para adicionar até 2 monstros do dragão do seu deck, com 3.000 ou mais de ataque, ou 2.500 ou menos de ataque, de defesa no caso, perdão. Que é muito bom, porém nem sempre você vai querer estar fazendo isso, estar com ela na sua mão, porque às vezes ela pode ser uma carta morta na sua mão. Então acho que 2 cópias é muito bem a calhar, até porque temos 4 monstros que cumprem esse requisito. Então se você ativar a primeira dela, você compra 2, ativar a segunda, compra os outros 2 que restavam. Então 2 dela tá muito bom, para não ficar uma carta morta no deck. 3 cópias da carta Trocar, sendo uma carta muito boa para se usar ainda mais no deck Dragão Branco focado no Max do Caos, que é um deck muito forte também. Porém, eu tenho meus preceitos sobre essa carta. O prefeito é simplesmente você vai descartar uma carta, um monstro de nível 8 no caso, e vai comprar 2 cartas. Porém, o deck é todo focado em mandar o dragão branco pro cemitério para poder ativar seus efeitos ali e começar o combo. Então você tem várias formas de mandar ele pro cemitério. Então usar ela, eu vejo como se você estivesse perdendo um combo a mais, ou às vezes só mandando uma carta para puxar 2 cartas. É bom, pode vir bem a calhar, mas tem cartas que fazem a mesma coisa e até melhor. Tipo o Pote da Avarice, que você pega 5 monstros do seu cemitério, embaralha de volta no seu deck e compra 2 cartas. Então no caso você está recuperando 5 materiais de volta. Caso algum material esteja morto no cemitério, você traz de volta ele para o deck e começa tudo de novo. Então essa daqui você perde uma, no outro você ganha 5, que é muito bom. E para finalizar, uma cópia do nosso querido campo Mausoléu de Branco, que é buscável pela nossa luz verdadeira. Buscado pela nossa luz verdadeira. E além de ser buscado por ela, também é buscado pelo nosso link nesse deck, que é o Espírito com azul nos olhos. Carta maravilhosa, perfeita. E agora partiremos para as armadilhas. Chegando nas armadilhas, temos 2 copas da Majestade dos Dragões, que querendo ou não, ela até que é uma carta boa, porque você revela 3 monstros de dragão branco de olhos azuis da sua mão, do campo ou do seu cemitério. No campo ela tem que estar virado para cima no campo, para poder contar. E aí você destrói uma carta que seu oponente controla para cada um que você revelou. Porém, os que você revela não vai pro deck e nem vai ser banido, só é revelado e pronto. No caso do campo, meio que não é revelado, só é contado no efeito dessa carta, porque ele já está no campo revelado. Então, enfim. E depois você pode destruir carta que seu oponente controla até o número 10 revelado. Então, se você mandou 1, vai destruir 1, foi 2, vai destruir 2, mandou 3, vai destruir 3. Você pode tanto destruir monstro, magia e armadilha, que é muito bom também. Porém, como é uma armadilha que não é counter trap e ela não tem um efeito que permite ela ser ativada rapidamente, você tem que baixar ela primeiro no campo. E aí no próximo turno, ou em alguma interação no intervalo do turno do oponente, você ativa ela. Só que ela não é uma carta de efeito rápido. Então se o oponente ativar alguma carta, você não pode responder com ela. Agora, se o oponente der alguma brecha, alguma pausa no turno dele, você simplesmente ativa. Então ela é uma carta que pode ser boa, mas não vejo tanta necessidade dela no deck. Sem contar que o segundo efeito dela é para fazer ritual, então ela fica meio que sendo inutilizável 100% do efeito dela nesse deck. Então no lugar dela eu colocaria 2 cópias do Raigeki, que basicamente destrói todos os monstros do campo do oponente. Só que a gente vai perder a vantagem de destruir magia e armadilha. Mas basicamente o Raigeki você pode ativar ele na hora que você puxar ele, na hora que você quiser você pode ativar ele. Já você tem que baixar no campo e depois ativar. Então tem um delayzinho aí, que nesse delay pode acontecer muita coisa. Então sinceramente, pelo motivo de ter que esperar o próximo turno para usar ela, eu não colocaria no deck. Mas com a montanha estrutural, 2 cópias dela vem muito bem, cara, em algumas ocasiões. Uma cópia da criatura definitiva da destruição, deixando um dragão seu no campo imune, com olhos azuis no caso, que é muito bom mesmo. E sem contar que se por acaso
essa carta estiver no seu cemitério e você invocar um dragão branco de olhos azuis, por invocação normal ou até especial, você simplesmente pode baixar essa carta no seu campo de novo. E depois, a segunda vez que ela sair, ela é banida. Então, no caso, ela vai e volta e depois vai de novo. Então, ela meio que se recicla. Então, no caso, uma cópia dela vale por 2, que é muito bom. E a nossa querida Luz Verdadeira, que é a armadilha mais linda desse deck. Ó, que arte maravilhosa. O dragão branco esculpido na tábua de luz aqui, muito bonito. Até de uma cena do anime lá onde o Kaiba vê o ancestral dele, no caso, muito maravilhosa essa cena. E você pode escolher entre 2 efeitos para ativar: invocar um dragão branco da sua mão ou do seu cemitério, ou baixar uma armadilha do seu deck mencionando dragão branco de olhos azuis. O que é o que a gente mais vai usar nesse efeito. No caso dessa carta, é o efeito que a gente mais vai usar, o que a gente mais quer fazer. E agora, partindo para as hand traps. Chegamos nas hand traps. 3 cópias do Nibiru ser primitivo, deixando claro que o deck é um deck inteiro focado só em monstros de luz, tendo apenas um de trevas, que são 3 cópias do Ditador dos Dragões, mas não faz muito mal nesse deck. 3 cópias do Nibiru. Se o oponente invocar 5 ou mais monstros por invocação normal ou especial, simplesmente você tributa o campo todinho do seu oponente e invoca ele, que é muito bom mesmo. E detalhe, assim que você tributar todos os monstros do seu oponente, você simplesmente vai invocar uma ficha no campo dele. E aí você pode escolher se você quer essa ficha em modo de ataque ou em modo de defesa. Isso pode ser um pouquinho ruim, porque essa ficha pode dar um poder para ele, que a ficha ganha ataque igual os monstros invocados. Mas na maioria das vezes não vai fazer mal e você vai ferrar com o campo do seu oponente e a ficha não vai atrapalhar muito. Então é muito bom, mesmo que seja uma ficha para o oponente, tem várias maneiras de tirar ela, então é muito bom ter 3 cópias dele. 3 cópias do Ocultador de Efeitos. Basicamente você nega, durante essa fase principal, você pode negar um efeito que o oponente ativou. Só que, porém, tem que ser efeito de monstro. Mas ele não nega uma vez por turno, que é muito bom. Então se você tiver 3 cópias dele na mão, você pode ativar as 3 horas que você quiser, ou no mesmo turno, se for possível. E sem contar que ele é um regulador, que vem muito bem claro nesse deck. E ele é uma hand trap porque ele se descarta pro cemitério para depois ativar o efeito dele. Então, no caso, se o oponente tiver um chamado da cova, talvez o oponente consiga responder ele e negá-lo. Claro, se o oponente quiser, porque ele pode sim negar ele. Mas mesmo assim, ter 3 cópias dele no deck é muito bom, muito roubado. Chegamos na carta que a gente acabou de falar, chamado da cova, que é uma hand trap muito boa nesse deck e uma magia rápida. Então você pode ativar em resposta a algum efeito. E todas essas hand trap também você pode ativar em resposta a algum efeito, tanto ele quanto ele, então que é muito bom também. E basicamente você pode escolher um monstro do cemitério do seu oponente, banir ele e negar os efeitos de todos os monstros nesse turno com esse nome. Então se no caso o meu oponente ativar uma Ashe, que ela se descarta para o cemitério, eu nego ativando essa carta, eu bano no caso ela ativando essa carta e nego todas as Ashes que ele ativar nesse turno. A mesma coisa vai ser com o Ocultador ou qualquer outro monstro dele que já esteja no cemitério e ele traga uma cópia para o campo. E para finalizar, 3 cópias da nossa querida Impermanência Infinita, sendo uma carta muito boa e uma negação muito insana, e sem contar que ela sim permite você ativá-la em resposta, que é muito bom. Você não precisa só baixar ela no turno. Se por acaso você tiver ela na sua mão e seu oponente fizer alguma coisa, você já baixa ela no campo e ativa diretamente, que é muito bom. Agora, se você baixar ela, tem que esperar o próximo turno. Só que ainda tem uma vantagem, que se você baixar ela, você pode, no próximo turno que você ativar ela, você pode negar o efeito de monstro que você ativou e negar o efeito de uma magia que tiver na coluna onde ela foi ativada, que é muito bom também. No caso, ela se torna uma negação dupla. Então 3 cópias dela é muito bom nesse deck. E agora, partindo para o extra deck. Continuando agora com uma cópia do Neo Dragão Definitivo de Olhos Azuis, carta muito bonita, arte maravilhosa e um ótimo reprint do Dragão Definitivo de Olhos Azuis, porque o Dragão Definitivo antigamente tinha só 4.500 de ataque e não tinha efeito nenhum especial. Então esse reprint dele foi muito bom, deixando ele com um efeito muito insano, uma carta muito forte, carta maravilhosa nesse deck. Se pudesse, usaria 3, mas só pelo motivo de ter que usar 3 para poder invocá-lo, que no caso são 3 dragão branco. Fica um pouco pesado ter 2 ou 3 dele, então uma cópia só tá de bom tamanho e é uma carta buscável ainda, então muito bom. Uma cópia do Dragão Gemo da Explosão de Olhos Azuis, um ótimo reprint do Dragão Gemo de Olhos Azuis também, com efeito insano também. 2 cópias do nosso Dragão Tirano de Olhos Azuis, carta maravilhosa também.
2 cópias do nosso Omni Negate, o dragão espírito definitivo de olhos azuis, que basicamente ele nega um efeito no campo do oponente, que é muito bom também. 1 cópia do dragão prateado de olhos cerúleos. 2 cópias de nosso Spirit, que nega efeito do cemitério. Então, se você enfrentar cards como Dark World ou algum card que ativa efeito no cemitério, como o mundo negro, que é o Dark World, basicamente você pode negar no cemitério, que é muito bom, e ele ainda pode se tirar do campo para invocá-lo. Então você pode esperar até o turno do oponente ou fazer no seu próprio turno. Se no seu turno seu oponente ativar algum efeito do cemitério, você nega com ele, depois você ativa o efeito dele, traz ele pro campo, nega uma outra carta no campo do oponente. No turno do oponente você faz a mesma coisa. Então basicamente tem 2 negações no turno, porque você nega e invoca ele, depois faz negação de novo, e se contar que ele invoca um do seu cemitério, que seja fusão, óbvio, que é muito bom. 2 cópias de dragão prateado de olhos índigo, carta maravilhosa também, e deixa o deck muito bonito, tem uma invocação de cada tipo, muito bom. 2 cópias do Silo Erático das Esferas Celestes, sendo muito necessário nesse deck. 3 cópias da Detroit seria muito bom, muito viável nesse deck, seria perfeito nesse deck, 3 cópias dele. Porém, na versão que eu uso, eu gosto de usar o dragão prateado de cerúleos, porque em algumas ocasiões o dragão prateado de cerúleos pode ajudar muito em algumas ocasiões. Então eu gosto de ter ele no deck, por mais que eu não use muito, eu gosto de ter ele no deck. Então 2 cópias do Silo Hierático das Esferas Celestes e 2 cópias do Espírito com azul nos olhos, carta maravilhosa, ótimo reprint do dragão bebê, maravilhoso, é como se ele fosse literalmente um dragão de desenvolvimento, dragão branco adolescente, digamos assim, carta linda, maravilhosa, ai que arte maravilhosa. E basicamente ele você pode adicionar o mausoléu para o seu campo, baixar ele diretamente, e além disso ele pode se mandar para o cemitério e invocar um dragão do seu cemitério, dragão branco de olhos azuis, e aí com o efeito disso você invoca a donzela e começa um combo maravilhoso, muito bom. Então é isso, esse é o combo do deck, no caso esse é o deck list. Uma pequena informação para terminar, nesse deck eu não uso side deck, e nesse deck eu uso 46 cartas no deck. Porém, de side deck você pode deixar 3 cópias do Pote da Avarice e 2 cópias do Highgate, podendo alternar entre eles, deixando o Highgate ou a Armadilha da Majestade, você decide, dependendo da ocasião, de como aconteceu o duelo e tudo mais. Então 3 cópias do Pote da Avarice vem muito bem a calhar, prefiro deixar ele no deck em vez de deixar no side deck, porque eu acho que ele é muito melhor do que trocar, mas dependendo da ocasião, às vezes trocar pode ser bom. Mas como o deck já manda o dragão branco pro cemitério, então trocar meio que seria uma redundância nesse deck. Então trocar pelo Pote da Avarice não faria mal nenhum, já que o nosso querido Pote da Ganância está banido, óbvio. E o Chamado da Cova eu só uso uma cópia, porque só pode uma cópia no jogo todo. Como a Konami tem essa banlist, só pode uma cópia dele, então a gente usa uma cópia só. E agora explicar um pouco sobre o canal. A intenção do canal é fazer vídeos abrindo decklists, montando decklists, abrindo tutorial, abrindo boosters, contando um pouco da história de Yu-Gi-Oh!, criando uma própria história de Yu-Gi-Oh! Próprio, com os personagens do anime e tudo mais, como seria o deck dele assim, como seria daquele jeito, como seria se o roteiro seguisse desse jeito e tudo mais, montando nossa versão de Yu-Gi-Oh! E basicamente fazendo vídeos de duelo de Yu-Gi-Oh! Mais pra frente e até participando de torneios. Então quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Mais uma vez, compartilhe para seus amigos, colegas, grupos de trabalho, grupo da família. Tamo junto, nós, valeu, fui!